Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estejam assistindo a esse vídeo. Eu vou apresentar o meu trabalho de dissertação do Programa de Mestrado em Ciências Sociais da UFRB, cujo título é Trabalhar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Os efeitos do teletrabalho entre os servidores técnicos administrativos da UFRB durante a pandemia da Covid-19. Meu nome é Romano Carneiro. Sou estudante do curso de pós-graduação do CAU, de Ciências Sociais, e sou orientado pelo professor Dr. Diogo Valente. Para fazer essa minha apresentação, eu dividi em algumas partes para que fique mais didático o momento de exposição desse meu trabalho. Então, eu começo fazendo uma introdução e falando um pouquinho do contexto da minha pesquisa, depois eu parto para as hipóteses e os objetivos da pesquisa, fala um pouco da metodologia, do referencial e dos resultados. Nesse sentido, em relação à introdução, eu fiz uma reflexão nesse contexto de pandemia e a modalidade de teletrabalho, uma reflexão sobre essa transformação social, temporal e espacial do trabalho, analisando de que forma o servidor técnico da educação enxerga o teletrabalho e se isso afetou a sua motivação. Além disso, essa pesquisa também tenta fazer uma reflexão sobre as perspectivas do futuro do trabalho depois da pandemia. Nesse sentido, considerando esse cenário introdutório da minha pesquisa, é preciso deixar claro de antemão que existem diferenças entre o que é teletrabalho e o que é home office. Ou seja, o teletrabalho é aquele realizado fora do espaço da empresa, com a utilização das tecnologias da informação, de modo que o empregado trabalhar de uma cafeteria, de um hotel, de uma praça, do coworking, enfim, ou da sua própria casa. Já o home office, ele é aquele realizado exclusivamente na casa do empregado, do indivíduo que realiza suas atividades profissionais de casa. Ou seja, o home office está dentro do conceito de teletrabalho. Entretanto, o conceito de teletrabalho ele é mais amplo do que o conceito de home office. Partindo desse aspecto, né, da diferença entre o que é teletrabalho e o que é home office, antes de mais nada, de iniciar de fato e mostrar a minha pesquisa, é preciso que se considere um contexto de desigualdade em relação a essa modalidade de trabalho. Nesse sentido, de acordo com os dados do PNAD de 2020, entre os trabalhadores que realizaram o teletrabalho em 2020, apenas 0,9% das pessoas tinham o ensino médio incompleto ou ensino fundamental. Esse número salta para 4,4% entre as pessoas que têm ensino médio ou superior incompleto. Por outro lado, entre as pessoas que possuem nível superior, esse número salta para 27%. Apenas com esses dados nós já conseguimos notar uma grande desigualdade social, à medida em que apenas as pessoas, né, cujo trabalho tem um alto valor agregado, um trabalho que permite realizar na modalidade à distância. Ou seja, por exemplo, o profissional do Uber não pode ficar em casa para trabalhar, é importante se proteger do vírus no momento da pandemia. Né? O profissional que trabalha na farmácia, no supermercado, enfim, são pessoas que estão ocupando profissões sensíveis, né? Entretanto, não têm o mesmo privilégio de trabalhar em casa, considerando todo o cenário dos profissionais. Partindo desse contexto desigual também, é preciso considerar que há diferenças em relação ao gênero e diferenças em relação à raça. Por exemplo, as mulheres, né, em que pese também trabalhem remotamente, há uma diferença em relação às tarefas domésticas e às tarefas profissionais. Muitas vezes as mulheres têm uma sobrecarga muito maior em relação ao homem. Então, antes de mais nada, eu preciso considerar esse conceito de alta desigualdade em relação aos profissionais que podem realizar o teletrabalho. Então, antes de entrar no trabalho ainda, preciso fazer algumas considerações, né, em relação ao teletrabalho que
muitas pessoas podem enxergá-lo de uma forma positiva. Entretanto, há que se considerar alguns aspectos em relação a esse regime de trabalho. Primeiro que o custo ele é repassado ao trabalhador à medida em que aumenta-se os custos do indivíduo que trabalha em casa. Por exemplo, os custos em relação à sua energia elétrica, ao consumo de água, consumo da sua própria internet para realizar esse trabalho, que muitas vezes essa economia de custos por parte do empregador não é passada para o empregado. Além disso, nessa modalidade de trabalho, há uma sensação de que o trabalho nunca tem fim, pois as pessoas ficam sempre conectadas, sempre ali disponíveis e atentas às demandas do trabalho. É preciso considerar também que nessa modalidade há uma menor interação social e há muitas vezes excesso de trabalho, já que as pessoas não conseguem muitas vezes separar o indivíduo profissional do indivíduo particular dentro da sua própria casa. Então, dividir as tarefas domésticas e profissionais com essa relação de trabalho sem fim acaba sobrecarregando o trabalhador e o deixando cada vez mais escravo do seu próprio trabalho, dando ideia de trabalho sem fim, trabalho perene. Nesse contexto, fazendo essas observações, delineou-se nessa minha pesquisa o seguinte objetivo geral: analisar a percepção do servidor técnico administrativo do CAL sobre o teletrabalho vivenciado durante o período da pandemia mundial. Dessa forma, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: analisar os sentidos subjetivos como forma de consciência social construída na atividade laborativa atribuído pelos servidores técnicos do CAL a seu respectivo trabalho, antes e durante a pandemia do novo coronavírus. Identificar os possíveis impactos do trabalho remoto na motivação e na saúde mental dos servidores, com ênfase nas representações que esses servidores fazem da sua qualidade de vida durante o momento da pandemia, e analisar as expectativas futuras de retorno ao trabalho presencial, percebidas em termos de suas relações e condições laborais alimentadas pelos servidores administrativos pesquisados. Nesse aspecto, foram elaboradas as seguintes hipóteses: o medo e as incertezas desse período de pandemia podem aumentar o estresse, deixando o servidor deprimido e desmotivado. As representações sociais dos técnicos fazem do ambiente organizacional e das condições de trabalho da UFRB anteriores ao momento da pandemia um local que pode fortalecer a classe trabalhadora, e a adoção do regime de teletrabalho pode contribuir para o excesso da jornada de trabalho. Em relação à metodologia, a pesquisa se vale do método qualitativo. A coleta de dados ela é feita de modo individual através da entrevista semi-estruturada e aplicação de questionário online, além da análise de documentos institucionais relacionados ao tema pesquisado. Nesse sentido, também cabe ressaltar que essa pesquisa, que essa entrevista semi-estruturada, ela está sendo feita via plataforma de reunião virtual em decorrência do distanciamento social em que nós precisamos fazer no momento da pandemia. Então, essas entrevistas estão sendo feitas através do Google Meet. O universo de pesquisa são os servidores técnicos administrativos do CAL. Em relação aos procedimentos de campo, faz-se um contato inicial através do WhatsApp ou pelo próprio e-mail, observando sempre, procurando que essa pesquisa buscou entrevistar pelo menos um servidor de cada núcleo. E dessa forma, contemplar todos os servidores de todos os núcleos que esse centro tem. E nesse sentido, também deixar a pesquisa mais heterogênea, contemplando todos os servidores e todas os núcleos, e as individualidades e as peculiaridades de cada setor. Em relação aos aspectos éticos, a pesquisa se preocupa muito em relação a isso. Então, nesse sentido, a pesquisa foi cadastrada e foi aprovada na plataforma Brasil, e, portanto, a partir disso, deu-se início às entrevistas, considerando que a pesquisa foi aprovada na plataforma Brasil. E a análise de dados está sendo feita à luz da análise do conteúdo.
Em relação ao referencial teórico, a pesquisa foi dividida em 3 capítulos, de modo que, no primeiro capítulo, faz-se uma análise julgando pelo contexto da precarização do trabalho. Nesse sentido, considerando esse contexto de precarização, faz-se uma abordagem inicial sobre o conceito do teletrabalho, as suas origens e especificidades, mas analisando isso criticamente acerca do processo de aviltamento do trabalho. Já no capítulo 2, faz uma análise dessa precarização do trabalho à luz da crítica ao sistema neoliberal, enxergando esse sistema econômico como uma das causas da crise econômica e do esgarçamento dos direitos trabalhistas. Já no capítulo 3, considerando esse cenário de crise sanitária e econômica, faz uma análise, uma problematização do impacto dessa precarização e como isso se reverbera na motivação e na saúde mental dos trabalhadores, além de uma análise sobre o futuro do trabalho pós-pandemia. Nesse sentido, os 3 capítulos eles se complementam à medida que, no primeiro capítulo, eu procuro identificar as contradições do teletrabalho. Já no segundo capítulo, eu procuro problematizar cerca dessas contradições à luz da crítica ao sistema do modelo econômico neoliberal. E no terceiro capítulo, considerando em relação às consequências desse modelo econômico e dessa modalidade de trabalho, faz uma análise a partir das implicações negativas que essa modalidade de trabalho e como isso pode ser refletido na saúde mental dos indivíduos. Nesses aspectos, em relação aos resultados encontrados até o momento, a pesquisa, como se vale da análise de conteúdo, foi dividida em 4 categorias de análise. Então, são 4. A primeira é sobre a percepção do teletrabalho durante o período da pandemia. A outra categoria diz respeito ao impacto do teletrabalho na subjetividade do trabalhador. Também tem a categoria de análise em relação ao teletrabalho, à motivação e à saúde mental e as novas perspectivas do trabalho no período pós-pandemia. Nesse sentido, até o momento, os servidores responderam e apontaram os principais problemas, que há uma carga excessiva de trabalho, há problemas em relação ao isolamento social, falta de equipamento adequado para o trabalho, problemas com a internet, oscilações no sistema da própria UFRB, precarização do trabalho e ataque às universidades, saúde mental e física foram abaladas e a opção até o momento pelo trabalho híbrido vem sendo apontada pelos servidores, né, como os resultados dessa minha pesquisa. Nesse sentido, analisando essas respostas e esses resultados, percebe-se que, em relação às hipóteses, 2 foram confirmadas, que há, de fato, o excesso de trabalho e que a saúde mental das pessoas, dos indivíduos pesquisados, dos servidores técnicos pesquisados, a saúde mental está abalada. Nesse cenário aqui eu trago, para finalizar, as principais referências desse trabalho, e finalizo aqui agradecendo a atenção de todos, deixando meu contato de e-mail, meu telefone, para aquelas pessoas que se interessarem nesse tema em relação à sociologia do trabalho, percebendo esse processo de aviltamento das relações trabalhistas, né? Percebendo de uma forma crítica essa modalidade de trabalho, né? Que pode parecer benéfica para o trabalhador no início, entretanto, há implicações negativas que a gente precisa considerar em relação a essa modalidade de trabalho. Então, para quem se interessar, está aí o meu contato. Eu agradeço mais uma vez a atenção e finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado.